Perdão aí, o pessoal que está acessando a gravação, a gente corrigiu agora a primeira questão no simulado de geografia e a opção correta é a opção de letra D, porque a questão remete a uma normatização do tempo, sim, que vai disciplinar, sim, também os corpos nas cidades. A segunda questão, essa daqui, a questão 32, essa aqui a gente pode dizer que eu trabalhei até de certa forma com vocês, né? Quando a gente falou de biomas, quando a gente falou de meio ambiente, eu bati nessa tecla em algumas aulas, né? Falou da questão do desmatamento, da questão tipo, das queimadas, eu cheguei a falar disso diretamente em alguma aula, mas deixa eu só pegar o enunciado aqui de primeira, aqui, a questão 32, não sei se quem está aí com um caderno aberto, rapidinho também, vou ler rapidinho. Um levantamento inédito realizado pela ONG MAP Biomas mostra que entre 85 e 2020, a área queimada no Brasil, somada nesse período, é superior a 1,6 milhão de quilômetros quadrados, o que corresponde a quase 20% do território brasileiro. O Cerrado e a Floresta Amazônica concentraram 85% da área atingida pelo fogo. Outro dado preocupante mostra que mais da metade dos incêndios ocorreram em áreas de vegetação nativa. O levantamento inédito é da ONG MAP Biomas. Por um ano e meio, pesquisadores estudaram mais de 150 mil imagens de satélites, analisando dados de 85 a 2020. E aí está a questão mesmo. O artigo revela um grande problema ambiental, que as áreas de biomas, como a floresta amazônica e o cerrado, estão enfrentando há décadas. Diante do exposto, assinale a alternativa que não corresponde a uma consequência das queimadas. As queimadas geram uma série de fatores, né? E a gente passou por isso. Não exatamente sobre as queimadas, né? Falamos de degradação do meio ambiente, falamos do avanço da soja e tudo mais. Mas acho que essa também é uma questão, tem um acetinho, né? Vamos indo pela eliminação, assim. Nessa daqui eu quero que vocês já respondam de primeiro, assim, porque o que vocês colocaram? Essa é. Eu marquei Mas essa daí, apesar de a gente não ter falado de queimadas na aula de geografia, a gente falou também de um tema muito parecido na de biologia. Aí as queimadas foram citadas até. Eu tinha falado até Sim, com a também professora marquei Thais sobre aquela questão da fumaça que vinha do norte para cá, né? Pro centro-oeste, enfim, É, oeste, que e chegava até em São Paulo, coisas do gerou tipo. aquela, gerou aquela, o dia sem sol, né, que aconteceu em São Paulo, deve ter sido isso que a Sim. falou com vocês. Então, no geral, todo mundo colocou letra E. A Karine abriu o microfone e eu não consegui escutar o que você falou. Não, falei que eu marquei a letra E também. Ah, tá. Beleza. Mas vamos lá. O raciocínio de vocês está bastante correto. Então, quem colocou letra E está muito certo. Vai tu ver, né, como que as, as, as matérias das ciências elas estão conectadas. Eu posso não ter falado diretamente sobre o lance das queimadas, mas o Renan percebeu, né, tipo, e por uma memória da aula de biologia conseguiu captar a questão. Então, é muito interessante isso. E o que que dentro dessas opções aqui não corresponde a uma consequência das queimadas, né? Tipo, morte dos micro-organismos que vivem no solo. As queimadas provocam uma degradação do solo, né? Você está destruindo o que está em cima, o, o solo, ele parte da alimentação do solo é dessa troca que ele faz com o que está no ambiente em cima. Se você simplesmente destrói tudo que está em cima, você vai começar a degradar o que está embaixo. Quando a gente falou de erosão, dos processos de intemperismo, a gente passou um pouco por isso, de como que se você degrada, se você simplesmente remove a cobertura vegetal de cima, você prejudica o solo, né? Então, essa já de cara dava para eliminar. Aumento da poluição atmosférica, essa era obviamente que é uma consequência das queimadas. Essa é a mais óbvia. Está queimando, vai ter um impacto direto na poluição atmosférica. Diminuição dos nutrientes do solo, assim como a letra A,
essa está umbilicalmente ligada, conectada à letra A. Se você destrói o que está em cima, você diminui a capacidade de troca de nutrientes entre a atmosfera, entre os organismos, e ocorre uma diminuição dos nutrientes do solo. Então, por eliminação também, já retiramos essa letra C. E aumento dos riscos de erosão quando você remove a cobertura novamente. Quando você remove a cobertura vegetal de uma área e ela fica descampada, isso vocês podem reparar se vocês fizerem alguma viagem de carro, por exemplo, sei lá, passando pela Dutra, não precisa nem ser muita coisa. Quem mora lá vai passar ali por Nova Iguaçu, por dentro para cá, e vocês observarem aquelas serras nas laterais da estrada, tentem reparar em pontos da cidade, na linha amarela também. A gente passa pela linha amarela em alguns pontos, tem pedaços de serra assim ao longe, vocês observarem. Se você tiver um pedaço descampado, com certeza tem rachaduras já no solo. A gente também falou disso na nossa aula de erosão, intemperismo. Então, claramente, quando você remove, destrói, a queimada é um dos fatores, mas podem ser outros. Você aumenta muito o risco de erosão, né? Então, essa é uma alternativa correta. E como a questão que é a que não corresponde, só pode ser a letra E, né? Redução do aquecimento global. Muito óbvio, né? A queimada ela provoca uma, um aumento do aquecimento global, né? Enfim, essa foi tranquila. Vamos para a terceira, que é a 33. Essa tem um mapinha de domínios morfoclimáticos. Levando em consideração as formas de relevo, a vegetação, solo e hidrografia, o geógrafo Aziz Absaber propôs na década de 60 uma classificação denominada de domínios morfoclimáticos. Essa classificação busca entender o quadro geográfico local e suas particularidades. Observe o mapa a seguir, que mostra a distribuição dos dados dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Considere as afirmativas abaixo. E aqui tem um mapa dos domínios morfoclimáticos. Essa aqui seria importante a gente ter aquela noção das aulas de biomas. Assim. Domínios morfoclimáticos é um pouco diferente dos biomas, mas tem muita relação. Né? Tanto com a aula de biomas, com a aula de... passando um pouco pelos ecossistemas também, de hidrografia, que dá para ter uma noção. Aqui nesse ar, lembra lá do bioma amazônico, aqui é o bioma de Mata Atlântica, aqui é o Caatinga, aqui no meiozão tem o Cerrado, aqui tem aquele clima um pouco mais do sul, temperado diferente, aqui do sul, na letra F, tem aquele já um clima temperado um pouco diferenciado. Mas o domínio morfoclimático ele relaciona biomas e relevo, né? Essa é um pouco a diferença do que é um mapa de biomas e um mapa de domínio morfoclimático, que é uma classificação desse geógrafo ali, o Aziz Absaber. Mas se vocês lembraram da aula de biomas ou da aula de relevo, vocês tinham uma noção do que eram os domínios morfoclimáticos. E qual é a questão mesmo? O que ele pergunta diretamente? Não tem uma pergunta, né? Ele vai dando as opções e são afirmativas e a gente tem que eliminar, marcar de fato qual é a verdadeira, né? A partir da interpretação do mapa. Na letra A, que no domínio A encontramos a maior parte do chamado arco do desmatamento, onde a vegetação vem perdendo espaço para atividades agrícolas, causando significativos prejuízos à biodiversidade. Aqui também seria importante ter uma noção dos espaços mesmo no Brasil. Tipo, na letra A aqui a gente tem a Amazônia. E a opção afirmativa está dizendo que tem um arco de desmatamento que está avançando e que pode causar prejuízo à biodiversidade. É uma opção a se considerar. Foi essa que eu marquei. Oi? Eu marquei essa. Quem mais? Quais foram as opções que vocês marcaram? Essa daí eu não lembro qual que foi que eu marquei, eu não fiquei com a resposta, mas pensando agora, essa daí parece bem correta. Mais alguém? Karine, Júlia, Rafael, Axel.
Eu não lembro também quando eu marquei nessa. Beleza. Tem muito tempo já também no simulado. Muito tempo não, mas já passou tem um tempinho. Pelo menos 2 É semanas. porque eu perdi as respostas também, eu não anotei. Acho que ainda dá para fazer online, assim, mas aí só se vocês quiserem muito treinar. Só não vai ter como fazer aquela marcação online, né? Mas dá para pegar, se um dia que vocês estiver um pouco mais próximo do Enem, quiser dar aquela praticada, podem acessar as questões novamente. Sim, Mas, eu até baixei no dia mesmo a prova. Eu tenho ela aqui separada. Mas essa daí também é um pouquinho difícil de lembrar, porque as respostas em si, elas são muito complexas, né? sim, essa aqui é um pouco mais complicada mesmo. Você tem que ter uma noção do mapa do Brasil, dos domínios, para ter certeza do que você está falando. Tem que ter noções de assuntos muito gerais, assim, geograficamente falando. Sim. Aqui a letra B está dizendo que do domínio B caracteriza-se por solos ricos em matéria orgânica, pouco pedregosos, o que tem viabilizado a produção de frutas como a uva para exportação nessa área. O domínio B aqui é meio que semiárido caatinga. Aí a letra C está dizendo que os domínios C e F são considerados hotspots. Depois eu posso explicar o que são hotspots, pois são áreas prioritárias para a conservação de alta biodiversidade, as quais, por se constituírem em fronteira agrícola, vem tendo sua vegetação suprimida para dar lugar a atividades pecuárias. Domínio C e F, aqui é o Cerradão e o F é lá no fim do Brasil. Eu já vou respondendo, na verdade, por que não é essa, por exemplo. Hotspot é tipo um ponto de calor, né, na tradução literal do inglês. E o que seria essa noção de hotspot? Aqui no meio de uma área que já está um pouco degradada, você tem pontos em ilhas de preservação ambiental e tudo mais. Mas no domínio F, lá no extremo sul, não tem essa lógica da fronteira agrícola ali, e já está tudo tomado já por atividades agropecuárias e tudo mais. E no domínio C, que é aqui o central, também a fronteira agrícola já avançou há um tempo, né? Não tem hotspot. Letra D, os domínios B e E são caracterizados por vegetação herbácea associada a climas que apresentam grande período de estiagem e solos em processo de desertificação, dificultando a atividade agrícola. Domínios B e E, vamos lá. O B pode até ser, aqui de fato tem em alguns lugares, tem um processo de desertificação, mas a outra opção, a letra E, não, aqui está pegando aqui São Paulo, Paraná, ali não tem nenhuma área com processo de desertificação, pelo contrário, clima subtropical, ali. Então já eliminaria por isso também. Letra E, o domínio D apresenta clima tropical equatorial e relevo de morros arredondados, revelando intenso trabalho erosivo em estrutura cristalina. Letra D é aqui, ó, na Mata Atlântica, então não é equatorial, né? Isso daí vocês têm que marcar pela aula de clima. Né? O clima equatorial é aqui em cima, onde está a linha do Equador, né? Na região amazônica. Então, essa quem marcou a opção correta, a Nádia marcou a opção letra A, né? E está correta, né? Tem realmente um arco do desmatamento que está avançando sobre a Amazônia. Isso eu bati nessa tecla na nossa aula. Professor, eu sou lá de Belém, né? Aí eu tô mais... Essa é a experiência de vida contou, né? Verdade, mas esse assunto também está muito relevante hoje em dia, né? Tanto em questão com o desmatamento, quanto em questão de demarcação de áreas de preservação ambiental e de indígenas, né? indígenas. Hoje em dia está muito relevante, né? Tá no jornal o tempo todo, porque O tempo todo, né? tá tendo as questões foram pensadas um pouco nisso. Assim, É porque é a sociedade querendo preservar e o governo querendo destruir, né? Tem uma parte da sociedade que respalda isso, né? Que acha que Tem, né? Os interessados, principalmente, né? Mas enfim. pro agronegócio,
que é uma coisa meio gananciosa, assim, ao extremo. O lance de biodiversidade é uma coisa... não pesa muito. Professor, eu queria que você explicasse melhor por que que a B tá errada. Porque para mim ela também, apesar da A parecer estar mais certa, a B ela também parecia possível. Vamos explicar rapidamente. O domínio B. Qual é o domínio B? Vamos lá. É esse aqui, semiárido, agreste. Mas, se a gente reparar, também está pegando um pouco do litoral aqui, né? Ali é o mar. Caracteriza-se por solos ricos em matéria orgânica e pouco pedregoso. Essas duas informações que ele dá, tem que ver e tentar lembrar do bioma. Assim. Os solos do semiárido são solos ricos, mas eles não são ricos em matéria orgânica. Eles são ricos de minerais mesmo. Assim. Isso porque é um processo de milhares de anos que transformou aquele solo num solo rico ali. Já foi uma área florestada há alguns milhares de anos atrás, mas com a mudança do clima, que tem parte das mudanças climáticas, é um processo natural. A gente está acelerando esse processo agora, né? O modo de produção capitalista está acelerando um processo um pouco de degradação ambiental, mas é um lugar que é bastante pedregoso, né? Ele não é pouco pedregoso, pedregoso, às vezes trava. Lembra eu coloquei algumas imagens nas aulas de relevo, mostrando como essa área, a área das chapadas, e o tipo de relevo gera um solo bastante pedregoso. Então, é um solo que sofre um processo diretamente de intemperismo, muito em função da chuva, então tem aqueles grandes matacões, né? Aqueles blocos de pedra enormes, de rocha, enfim, é um solo bastante pedregoso. Então, tem um pulo do gato. Ele diz que o solo é rico, beleza? Isso vocês lembram que eu falei, o solo é rico, mas a pegadinha está no que ele coloca depois, que é rico em matéria orgânica e pouco pedregoso. O solo é bastante pedregoso. Vocês entenderam. Uma coisa que me pegou também, de pegadinha nessa B, porque tem aquela parte da produção de frutas como a uva para exportação, né? Porque ali próximo, eu não sei se é bem dentro da área, tá ali a área B, mas tem o Rio São Francisco, né? Que é onde Falou disso, plantação de uvas. o nosso primeiro, naquelas questões que eu passei, né? Eu lembro que a Nádia até trouxe o exemplo, falou que tinha uma amiga que conhecia, né? Acho que foi isso. Exatamente. Em Pernambuco, lá, e que tinha a plantação de uva para fazer vinho. Tipo, olha que coincidência, né? Mas essa parte está até correta, mas por essas duas outras palavras, duas outras opções aqui, matéria orgânica e pouco Eu me lembrei, por isso. porque eu também estava com essa letra B na cabeça. Mas eu me lembrei desse pedregoso aí. Eu falei, poxa, botou pouco. Quer dizer, ele não conseguiu me pegar nessa, entendeu? Uhum. Entendi. Obrigado, professor. Nada. E a letra A é mais correta por isso. No domínio A, encontramos a maior parte do chamado arco do desmatamento, tem um arco do desmatamento, e a vegetação vem perdendo espaço para atividades agrícolas, causando significativos prejuízos à biodiversidade. Tipo, é o que a gente, como o Renan falou, mas a gente vê o tempo todo falando disso, na TV e tal, tudo mais. Vamos logo para a questão 34. A gente também falou bastante disso, né? Falamos de climograma. Essa daí, eu acho que talvez vocês consigam com facilidade. Não sei. Vamos lá, questão 34. Analise o climograma abaixo, que tem um climograma de uma cidade, que tem chuvas no início do ano, chuvas no fim do ano, e no meio do ano tem pouca chuva. É a classificação de algum tipo de clima. E tem um textinho aqui também. 3 frases. Rápido. A umidade do ar atinge níveis muito baixos no inverno seco e níveis muito elevados no verão. Tal fato acentua a sazonalidade. Ele está explicando aí o que característica desse climograma. Vamos logo para a questão, para a gente também atrasar muito hoje.
O climograma é uma forma gráfica de representação do clima que indica a média térmica e a pluviosidade de uma determinada localidade e identifica o tipo de clima brasileiro representado no climograma e no texto acima. É um climograma de um tropical semiárido, de um tropical típico, né, que é o tropical, tropical, um clima tropical equatorial, ou subtropical, ou um tropical de altitude? Vamos lá novamente. O que vocês acham? Essa daí eu achei um pouco complicada, porque a gente estudou bastante. Eu mesmo peguei muito dessa matéria para estudar, só que como era muitos climas, cada um com a sua característica específica, eu não consegui. Na verdade, até agora eu ainda não sei com certeza qual Eu que é a marquei, resposta certa. eu marquei a letra B de bola. Meio de bola. Tropical mesmo. Alguém mais? Algum comentário? Vamos indo já pelas eliminações e do porquê que, rapidamente, esse climograma, o que ele representa. E que tipo de característica climática que está inserido, né? Um clima equatorial, por exemplo, pegando lá da letra C, é aquele clima mais padronizado. O clima tropical equatorial, ele chove o ano inteiro. Chuva e calor o ano todo, né? Chove e calor o ano todo. Aí vocês já eliminavam de cara, você fala assim, pô, equatorial, mano. Se você olhar aqui, ele para de chover em uma determinada parte do ano. O equatorial estaria tudo aqui, ó, tudo as barrinhas aqui em cima. Porque chove o ano todo. Subtropical. Subtropical chove um pouco mais no início do ano, também chove bastante aqui, mas o subtropical também mantém um pouco a média, né? Aqui tem um nível de chuva, assim, um pouco mais forte aqui no meio do ano, né? Por ser de um clima... Opa! Está entrando na minha tela. Só um instante. Enfim. Tem mais chuva no clima subtropical no meio do ano. Tropical de altitude. Também tem bastante chuva, mais assim, tipo, num determinado período do ano. O semiárido, é curioso o semiárido. A gente lembra disso. O clima semiárido, ele passa por um grande período de estiagem, né? Mas eu, sinceramente, o gabarito coloca essa questão como opção B. Mas eu fiz até esse comentário com a coordenação. Esse climograma poderia ser o climograma de um clima semiárido. A única diferenciação para mim, para não marcar como semiárido, é que a pluviosidade do clima semiárido no início e no fim do ano não é tão elevada assim. Então, a opção correta é a letra B, porque chove bastante no início do ano, tá aqui 200 milímetros, é muita chuva, não chove tudo isso no clima semiárido, estaria um pouco mais a barrinha aqui. Esse é só o pulo do gato, é só pelo macetinho de ver a precipitação. Mas se você só olhar e não tiver os valores, isso confundiria. Mas eu até falei, nossa, realmente, só olhando de cara assim, falei para o coordenador, você pode marcar semiárido. Ele falou, mas tem que ver a pluviosidade, de fato, a pluviosidade no clima semiárido é um pouco menor, né? Então a opção correta é a letra B. A Nádia acertou mais uma vez. Eu lembro de estudar na apostila e ver também que eu tinha uma dificuldade para diferenciar um pouco desses climas tropicais, que realmente alguns são muito próximos. Sim. Tipo, diferenciar o tropical de altitude para o tropical típico. É muito complicado.
eu pesquisando também na internet, eu vi que, tipo assim, é um pouco interpretativo, né? É, Tem até a forma, as denominações às vezes mudam um pouco. muda. Alguns não consideram tropical de Não, altitude, por exemplo. Os que são marcados mesmo. Semiárido, quando se cair, vai cair e vai estar escrito isso. Vai estar escrito semiárido, vai estar escrito equatorial. O tropical típico aqui pode ser tropical litorâneo, tropical continental, alguns lugares chamam de forma diferente. Mas é o tropical nacional, né? Que é o grosso do centro-sul brasileiro. Assim. Entre a Amazônia e a região sul, toda essa parte do meio do Brasil é esse tropical. Enfim, a opção correta é a letra B. Rapidamente, vamos para 35, que fala de emissões de gases, né, de efeito estufa e tudo mais. Tem um gráfico aqui que mostra a agropecuária aqui, que está com um processo de emissão de gases a partir da sua produção. Tu vê que cresceu um pouquinho. Ó. A barra laranja é 2010 e a barra verde é 2019. Energia também produz um quantitativo de emissão de gases de efeito estufa. Mudanças no uso da terra aumentou muito, né? Processos industriais e resíduos. Processos industriais praticamente manteve-se estável e resíduos, que eu acho que é lixo, se não me engano, né? A partir do lixo, tal, da queima do lixo. E produziu também ali na mesma faixa. E aqui tem uma outra imagem que mostra as regiões do Brasil que mais estão produzindo com maior emissão de gases de efeito estufa. E a gente vê que está muito concentrado na região norte e centro-oeste, né? Roraima aqui, 111, Pará, 47, Amazonas, 36, Rondônia, 67, Mato Grosso, 66, Acre, 45, Tocantins, 21, Amapá, 22, Mato Grosso do Sul, 25. Tá tudo concentradão aqui na Amazônia e Centro-Oeste. Então, a gente consegue ter uma ideia, tendo que observar, tem que fazer uma relação entre a primeira imagem e a segunda. Então, vamos logo direto à questão. Eu não vou ler esse texto aqui, mas eu já vou direto para a questão. De acordo com as informações acima, observa-se que, a priori, o Brasil apresenta uma condição muito particular acerca da sua contribuição para a intensificação do efeito estufa. Nesse sentido, os principais fatores brasileiros que contribuem ao aquecimento global e uma medida para atenuar tal dilema são, ou seja, ele quer fatores que contribuem para o aquecimento global e uma medida para atenuar o dilema, tentando lembrar das imagens anteriores ali. Matriz energética brasileira e o represamento dos corpos hídricos é uma coisa que contribui para o aquecimento global? De cara, a gente pode dizer que não, né? A matriz energética brasileira, ela é, em grosso modo, ela é por hidrelétricas, né? Tem algum impacto ambiental, mas ela não chega diretamente a causar problemas relacionados ao aquecimento global. Letra B, a expansão da pecuária na Amazônia brasileira e o desmatamento florestal na região norte do país. Beleza, até isso, essa primeira parte está certa. Ele quer uma coisa que contribua para o aquecimento global. E, de fato, a expansão da agropecuária e o desmatamento provocam. Mas aí depois ele pede uma medida para atenuar o dilema. E aí nessa opção está dizendo utilização de biotecnologias e sementes transgênicas. Isso não atenua. As sementes transgênicas, elas reforçam uma questão manipulação genética de semente, né? Tipo, ele prejudica, de certa forma, o desenvolvimento de novas espécies, da troca, né, de nutrientes, porque você cria clones de sementes, e quando você clona e provoca esse tipo de novo tipo de criação de banco de sementes, você não promove o desenvolvimento, né, do solo, da troca de nutrientes entre o solo. Então, também, essa é um pouquinho mais complicada, né? Ter um pouco desse conhecimento prévio é um pouco difícil, mas acho que pelas eliminações, acho que daria para vocês
fazer se for, tipo, pensou, putz, isso tá meio complicado, né? Pela eliminação, assim. E a letra C diz que a industrialização dos grandes centros urbanos e a devastação da Mata Atlântica e incentivo ao uso de transporte de massa. Tipo, a questão está toda focada na região norte, assim. Aí ele vai jogar aqui no Mata Atlântica. Então, a priori, essa também já se elimina por isso. E a letra D, desenvolvimento do agronegócio e a expansão da fronteira agropecuária no interior do país. Foi essa que eu marquei, olha. Primeiro trecho, está correto. Isso realmente provoca aumento do aquecimento global. E depois, aumento na demarcação das terras indígenas. O Renan estava falando disso agora, inclusive, né? De como que isso está em voga, um assunto que está sendo debatido. E está correto também, é o segundo trecho. Maior demarcação de terras indígenas, e, tipo, coloquem depois, se vocês tiverem a possibilidade, daqui a pouco ela termina, vocês colocam. Não consegui trazer a imagem aqui rapidamente, mas áreas que tem uma terra indígena no meio e, tipo, todo o processo de avanço do agronegócio em volta a diferença de como é a preservação, né? As terras indígenas, elas contribuem e muito, né, para áreas para preservação florestal, né? A letra E fala de revolução verde e urbanização do campo. Tipo, revolução verde é um processo é um termo que é utilizado para um período da agropecuária, desse processo de criação de sementes geneticamente modificadas, que aumentou a produção no campo. Uso de químicos, pesticidas. Exatamente. Eu vi os documentários que recomendaram no vídeo que assim, da aula. Bem interessante. Grande pra caramba, né? Se vê os dois juntos, dá quase 3 horas, mas eu cheguei a ver os dois. 3 horas? 3 horas é bastante É coisa. porque o primeiro é menor, mas o segundo é bem maior. É quase o dobro. Deve ser bem destrinchado mesmo. A primeira trecho está correta, assim. De certa forma, a urbanização do campo. A Revolução Verde a gente pode até pensar, mas aí, nesse caso a gente já pode matar a charada pelo segundo trecho. Expansão do modelo agroempresarial pelo espaço agrário brasileiro. Isso vai atenuar o dilema do aquecimento global? Não, né? Mas a agroindústria é uma das principais responsáveis pelo processo de degradação do meio ambiente. Então, de fato, a correta seria a opção D. Não vamos conseguir terminar hoje todas, mas eu vou, pelo menos essa aqui também, porque a gente falou bastante disso, né? Lá no início, na cartografia, a questão 36 fala de projeções. Aqui dá a projeção de Mercator, a gente falou bastante, né, da projeção de Mercator, de como que ela dilata nos polos, achata aqui nos trópicos, tudo mais. Também dá a projeção de Gall-Peters, que ela estica aqui um pouco no meio, tipo, e causa uma estica para o lado, né, nos polos, a chata aqui também, você vê que a Groenlândia está toda distorcida. O que a gente falou, né? Todo tipo de projeção tem algum nível de distorção, não é completamente fiel à realidade, né? Porque você está transpondo a visão de um mapa, de um globo, para uma folha A4. É impossível não ter um nível de distorção. Aí dá logo um enunciado que é sobre as projeções cartográficas apresentadas, suas formas, é correto afirmar que interesses geopolíticos e comerciais forçaram distorções na projeção do mercado para fazer parecer mais curto o caminho ao novo continente. Elementos corrigidos a partir do século XIX na projeção Gall-Peters. Ele está dizendo que essa projeção aqui foi por motivos políticos, para facilitar, tecnicamente, aí o enunciado diz isso, o caminho, e que nessa aqui teria corrigido isso, mas no final das contas, se vocês repararem, ambas têm distorções e não mudou muita coisa, né? Muda o nível de projeção, obviamente, mas não diminuiu distância nenhuma. Tipo, e não tem relação com isso de fazer parecer mais curto o caminho. Isso aí foi o cara que inventou a questão,
que pensa na questão, inventou realmente para criar uma pegadinha para vocês. A letra B. As três projeções apresentam distorções, uma vez que a Terra tem forma aproximada de um geóide e a sua projeção no plano ficará distorcida. Essa é até difícil não falar logo, falta pouco tempo para acabar a aula. Tipo, É bem óbvia, né? essa é a mais correta. Não tem como. Eu até falei isso antes de começar a ler o enunciado. Todas as projeções vão ter níveis de distorção. Não tem como. É isso, por isso pelo que a questão fala, a Terra é um geóide, né? Geóide é um formato esférico com distorções, né? Não é, a Terra não é um globo perfeitinho, assim, né? Como a gente vê num globo. Ela tem as suas entradas, né? Isso que é um geóide. Vou falar disso mais para frente. E as outras opções falam coisas como a letra C fala que as projeções de Mercator e aquela primeira, a que está aqui em cima, a de Peters, elas apresentam distorções pela falta de recursos técnicos no período em que foram feitas, mas o avanço computacional do século XX permitiu o fim das distorções na projeção de Robson. Mas a projeção de Robson também tem distorções, né? Tipo, a Antártida fica muito maior, aumenta a distância da América do Sul para a África, tem distorções também. Apesar de ela ser um pouco mais certinha do que a de Mercator e a de Petros, também tem distorção. A letra D fala da projeção de Petros, não apresentava distorções no momento de sua elaboração, mas a descoberta da Antártida e da Oceania, logo após a sua proposição, forçou a adaptação e induziu distorções. Não, já se tinha noção da Oceania quando se criou a projeção de Petros, e ela já foi criada com a distorção, né? E a letra E fala que todas as projeções apresentam distorções, uma vez que o formato da Terra não era conhecido até o século XX, o que gerou dúvidas sobre como essa projeção deveria ser executada. A gente já sabe há alguns séculos de que a Terra era redonda, né? Lembra de Galileu, Galilei, tudo mais. O lance a ideia de Terra plana já caiu em desuso há um bom tempo, né? Inclusive, não lembro se foi o Galileu mesmo, ou se foi da época dele, que ele tinha calculado aproximadamente a circunferência da Terra e ele tinha, inclusive, praticamente acertado, né? Mano, isso no século XIV. E só matematicamente, né? Pela matemática, pela observação do reflexo da Terra na Lua, mano, com a observação das estrelas, e o cara conseguiu, há 600 anos atrás, sem nenhum tipo de tecnologia, chegar num valor muito próximo do que é o real do tamanho da Terra. É muito louco. Então, óbvio que não é a questão, não é a letra E, que a gente já sabe há muitos séculos que a Terra é redonda, né? Enfim, essa é a letra B, sem tirar nem pôr. Daí temos mais 3 questõezinhas aqui que eu não vou conseguir completar, porque senão eu vou comer o tempinho de vocês. Não quero atrapalhar o meu querido professor de física, o Paulo, que vai dar a próxima aula. E vocês também terem direito a esses 10 minutinhos aí de pausa para tomar uma água, ir no banheiro e voltar para a aula de física. Enfim, beleza, professor. Valeu pela aula. Tenha um bom final de semana. Igualmente. Uma boa tarde a todos. Lembre-se de colocar o nome lá no grupo do WhatsApp, quem não colocou, para fazer a chamadinha. E para quem está assistindo o vídeo também, pode colocar aí até terça-feira. Lembrar de colocar lá, não tem problema, colocar depois, mas coloquem lá no grupo. Enfim, pessoal, é isso. Um abraço a todos. Até a próxima. Tudo certo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Minha internet caiu no final da aula, mas não teve mais nada, não, né? Não, a gente corrigiu mais uma questão aqui agora, 36. Isso, não, eu estava nessa correção. Depois disso, não teve mais nada, não, né? A gente pediu mesmo aqui, falei. Então não perdi nada. Um bom fim de semana, Samir. Fica com Deus, tá? Boa noite.